Meus amados, a paz do Senhor Jesus, vamos fazer uma leitura em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Onde o título fala a seara e os ceifeiros. Nós vamos meditar nesses 4 versículos que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Vamos meditar aqui. Sente-se por um momento. Quando a gente olha para esse relato, para essa narrativa bíblica, nós percebemos que Jesus detectou aqui algumas necessidades que precisavam ser supridas, precisavam ser completadas. Ele viu que a seara é grande, ele viu que os ceifeiros são poucos, ele viu a necessidade de amor pela multidão. Só que antes de ver isso, e só podemos perceber isso quando nós estamos na lida, quando nós estamos no batente, quando nós estamos lá na obra. Não tem como eu e você, nós percebermos o que Jesus percebeu sem estar no campo de batalha, sem estar no trabalho de Deus, sem estar no Evangelho. Por isso é que o texto diz: e percorria Jesus todas as cidades e todas as aldeias. Para você ver que Jesus ele veio sabendo que o ministério terreno dele duraria muito pouco. E isso aconteceu cerca de 3 anos e meio, durou só apenas o ministério de Jesus. Então ele já veio com a convicção, sabendo daquilo que ele tinha que fazer, e ele não podia perder tempo. Era por isso que ele percorria, ele não ficou parado, ele não ficou esperando os outros fazerem para depois ele fazer. Não, ele mesmo era o líder. Aqui você pode ver que logo no capítulo 10 ele vai escolher, aliás, ele já tinha escolhido, ele vai só dar a missão para os 12 apóstolos. Então ele percorria, ele que tinha que ser como exemplo para os 12 apóstolos e para os discípulos que o seguiam, ele tinha que ser um exemplo fazendo. Sabe qual é o problema de muita gente hoje?
é porque ele quer ensinar alguém sem mesmo nem ele faz. A pessoa quer só apontar o caminho sem que nem ele mesmo está no caminho. A pessoa quer falar de oração sem que nem ele mesmo ora. A pessoa quer falar de dízimo sem ele mesmo dizimar. A pessoa quer falar de jejum, ele não sabe nem o que é jejum e ele nem faz jejum. A pessoa quer falar de profecia, dos dons espirituais, sendo que ele é usado. Ele não tem nenhuma experiência nessa área. O diferencial de Jesus para os demais, na sua época, é porque Jesus ensinava fazendo. E percorria Jesus. Aqui não está dizendo percorria os apóstolos e percorria os discípulos. Não. Mateus está falando do dono da seara. Mateus está falando do exemplo máximo do cristianismo, que é o Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Aqui ele não estava mais trabalhando na carpintaria do seu pai José. Aqui ele já estava exclusivo na obra. Não tinha mais emprego secular. Como eu disse para os irmãos, eu volto a repetir, porque ele sabia que o tempo dele era muito curto. Então, ele foi fazer a vontade do Pai. Depois dele percorrer todas as cidades e as aldeias, ele ia ensinar o povo nas sinagogas, que era o lugar reservado dos judeus, uma vez por semana. Eles congregavam uma vez por semana na sinagoga. Veja bem que nós estamos tratando da cultura judaica. Então ele ensinava o povo nas sinagogas, lugar reservado para ensinar a palavra de Deus, uma vez por semana no sábado. E ele ia ensinar acerca do reino de Deus. Ele ia pregar o evangelho do reino. Só que esse ensinamento e essa pregação era recheada de quê, pastor? De poder e de autoridade. Foi por isso que o texto diz que ele curava todas as enfermidades e todas as moléstias entre o povo. Não era uma pregação qualquer, porque aqui nesse exato momento Jesus já havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele jejuava 40 dias e 40 noites, já tinha jejuado uma vez só. E a Bíblia diz também que ele orava a noite toda. Agora não foi só uma vez, várias vezes ele fazia isso. Então Jesus era altamente preparado para essa obra espiritual. Tem muita gente hoje, irmão, que quer fazer a obra de Deus, mas é só pelo título. É de ser chamado de pregador itinerante, de cantora, de levita, de bispo, de apóstolo, de profeta. E você vai ver o histórico dele, o que ele já fez, você não vai ver nada, irmão. É porque mas é só para aparecer. Não é para Jesus aparecer, é para um homem aparecer. O pastor Reginilson, ele trouxe um testemunho. Nós demos para ele 2 da manhã. Ele começou a pregar hoje, na madrugada de hoje. E ele foi pregar numa grande igreja. Ele deu o testemunho dele. E olha que o pastor Reginilson é uma pessoa simples, não é uma pessoa, é uma pessoa humilde, não é uma pessoa, mas só que ele deu um testemunho, irmão. Ele disse assim: na hora que eu pegar esse microfone, aí Deus vai falar de forma gloriosa, profunda. Quando passaram o microfone para ele, sabe o que foi que aconteceu?
desapareceu todas as letras da Bíblia, a mente dele bugou. E ele ficou assim, olhando para a multidão, olhava para a Bíblia e não tinha mais nada. Porque naquele exato momento ele se exaltou. Ao invés de ele deixar Cristo aparecer, o Espírito Santo, que é o dono da inspiração, aparecer, ele quis aparecer e ficou sozinho no púlpito. E eu disse para ele, pastor Ednilson, aconteceu o mesmo com o pastor Marco Feliciano, quando ele foi pregar lá em São Luís. Do mesmo jeito que o senhor está contando aí, aconteceu com ele. Por quê? E depois ele pediu perdão. Ele pediu perdão, ele reconheceu o seu erro. O seu erro. Então, a pregação de Jesus era para demonstrar o amor de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Por isso que Jesus sempre dizia que glorificava o Pai, irmãos. Era nos ensinando como nós devemos lidar aqui nessa vida. Você não é para você puxar glória para você não, irmão. Se você conhece bem a Bíblia, se você sabe pregar, se você sabe cantar, tem uma voz bonita para cantar, não é para você atrair a glória para você não. É você transferir, não é atrair, é transferir a glória para Deus, a exaltação para Deus, o louvor para Deus, a admiração para Deus. Então Jesus, ele ensinava e pregava nas sinagogas o reino de Deus. Não era uma palavra dele mesmo. É como nós fazemos hoje. Nós pregamos, não é a nossa palavra. Por quê? Porque a nossa palavra, ela não vai ter reação nenhuma no mundo espiritual. Vai expulsar um demônio usando o teu nome para tu ver. Vê se ele sai. Porque no nosso nome não tem autoridade, não tem poder. A nossa palavra não tem autoridade, não tem poder quando nós usamos de artifícios humanos, egoísta, querendo aparecer. A palavra de Deus na nossa boca, ela vai ter autoridade e poder, e o nome do Senhor Jesus será glorificado, e as enfermidades serão curadas, as moléstias serão curadas, os demônios serão expulsos, a obra de Deus será feita quando nós reconhecemos que apenas somos servos e administradores do reino de Deus aqui na terra. Quantas oportunidades eu já tive de puxar a glória que é de Deus para a minha vida. Eu fui pregar uma vez ali em João Lisboa, aí o irmão, eu preguei assim, dando muitos versículos e capítulos da Bíblia. Aí depois da pregação ele disse, pastor, você está pregando igual o Marco Feliciano, e tudo, a diferença é porque o Marco Feliciano já é conhecido e o senhor ainda está no anônimo. Eu falei, não, cara, cada um Deus usa de um jeito. Isso aqui, eu pedi para Deus me dar o conhecimento da palavra dele, para ajudar o meu próximo, mas a glória é para ele. Eu não puxo a glória que é de Deus, porque lá em Isaías capítulo 42, o versículo de número 7, 8, diz que a minha glória eu não darei a outrem, e o meu louvor eu não darei às imagens de escultura. Então a glória é de Deus, a glória é para Deus. E quando você faz isso, fica mais fácil para Deus te usar. Você sabia disso? Primeiro, reconhecimento que a glória é dele, que o louvor é dele, que a adoração é dele. Um dia o pastor José Fernandes, que hoje ele está morando em Goiânia, mas passou aqui uma temporada muito boa aqui em
Aí um dos componentes da família chegou assim para ele e ofereceu um carro zero para ele. Aí o Espírito Santo falou assim para ele: mas quem curou? Não foi tu, foi eu. Aí ele parou assim para pensar, para meditar, e não aceitou aquele presente. Quando nós atribuímos a quem é digno de receber a glória, e nós reconhecemos a nossa posição de servo, fica mais fácil de Deus nos usar. Outra, nós temos que estar no campo de batalha para Deus nos usar. Se você quiser ser usado nos dons de cura, dons, está no plural, viu? Porque existem várias enfermidades. O ser humano, ele adoece no espírito, na alma e no corpo. Então são muitas enfermidades aí, é por isso que está no plural, dons de curar. Se você quiser ser usado nos dons de curar, é só você ir nos hospitais. Fica mais fácil para se manifestar. Um dia eu fui visitar um amigo e ele nem crente não era, né? Mas a congregação era perto da casa dele, e ali a gente evangelizava ele. E aí eu fiquei sabendo, na boca da irmã dele, que ele foi acometido daquela doença que a pessoa fica bem amarela, febre amarela, tudo. E aí, quando eu cheguei lá, com ele tinha várias pessoas no leito, vários leitos dentro daquela enfermaria, e o calor intenso, irmão, imenso. Eu fui à parte da tarde. Sabe o que foi que eu fiz? Eu comecei a desafiar a fé de todos ali, e eu falei que, olha, Deus vai te tirar daqui, e tu vai ver um milagre depois da oração. Quando a gente olhava, eu olhei assim para os olhos dele, estava apático demais, não estava magro, estava todo amarelo, os olhos também, a cor mesmo sanguínea tinha fugido. Aí eu repreendi ali em nome de Jesus, e ele suou na hora ele suou.